Sextou, amigos, e sextou com o aniversário da nossa princesinha dos Hervais. Esse é o hino de Ponta Porã, né? O hino a Ponta Porã. Vale o hino nesse dia de 113 anos. Esta terra, base a estrutura que o Brasil de amanhã servirão. Fé, esperança e cultura é o que ostenta essa rica região. Esta terra, base a estrutura que um Brasil de amanhã servirão, né? É o hino de Ponta Porã, o hino a Ponta Porã, que foi de autoria de Isaac Borges Capilé, né? Que também é o autor do desenho da bandeira do nosso município. Enfim, é um dia para se comemorar, né? Como pontaporanense que somos, né? Nós temos que comemorar. Eu já disse e repito ontem, administrativamente, politicamente, o município não tem muito que comemorar hoje, né? Nas mãos dessa atual administração. Mas, né? Nós como pontaporanenses, claro, temos que torcer pelo melhor de Ponta Porã. Se não tá bom agora, vamos tentar fazer ficar bom, né? Nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos aí, né? Temos como mudar essa situação. Mas, né? Vamos lá comemorar o aniversário de Ponta Porã nesta sexta-feira, né? Um pouco fria aqui em Ponta Porã, apesar de que durante o dia a temperatura não foi assim tão baixa, mas passamos uma madrugada aí, uma manhã bastante fria. E a temperatura deve melhorar aí, né? Nesse que hoje, né? Que é o dia do aniversário de Ponta Porã. E um dia alegre para nós pontaporanenses, mas um dia triste para a política nacional, né? A perseguição a Jair Bolsonaro na ditadura do judiciário brasileiro hoje foi naquela que a gente vem apostando sempre, né? Na retrucada, né? No dobrar de apostas do STF e do desgoverno Lula. Então eles estão agora, eles praticamente prenderam Bolsonaro, né? Vai ser uma prisão domiciliar, medidas cautelares como o uso da tornozeleira eletrônica, né? Foram feitas hoje com invasão espetaculosa, como sempre, da polícia do Alexandre de Moraes, da Polícia Federal do Lula, né? Em que invadiram hoje, né, a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do presidente de honra do PL, e na véspera da operação conduzida pela Polícia Federal contra o presidente Jair Bolsonaro, né, uma carta assinada por Donald Trump chegou nas mãos do ex-presidente. Em publicação na plataforma Truth Media, Trump foi direto em sua crítica. Ontem, né, ele recebeu essa carta foi enviada pelo Donald Trump, em que ele diz: tenho manifestado fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude seu rumo, pare de atacar oponentes políticos e coloque fim ao ridículo regime de censura. Trump também mencionou sua inquietação em relação ao que considera uma escalada de medidas autoritárias tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ele direcionou suas críticas especialmente às decisões do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, impactam empresas de tecnologia com sede em solo americano. Na carta enviada a Bolsonaro, Trump reiterou seu apoio ao líder conservador e demonstrou solidariedade diante da atual conjuntura política, né? E ele disse isso em carta, afirmando que viu o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Esse julgamento deveria acabar imediatamente. Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país. A mensagem também destaca pontos de convergência entre os dois ex-presidentes, como a defesa da liberdade de expressão, o respeito à vontade popular e a crítica à censura institucionalizada. Compartilho seu compromisso com ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do atual governo e do STF, do Sistema Judiciário do Brasil. E o ministro, depois disso aí, né, dessa carta do Trump a Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro
use tornozeleira eletrônica, e a Polícia Federal foi até a casa do ex-chefe do Executivo em Brasília na manhã de hoje para cumprir essa ordem, né? Logo após deixar a sede da Polícia Federal, Bolsonaro resolveu falar sobre um pendrive encontrado no banheiro de sua casa. Estão tentando plantar provas contra o Bolsonaro, né? A tal da pesca probatória. E foi de uma forma bem estranha, né? Segundo o ex-presidente, alguém pediu para ir ao banheiro, uma mulher, né? E voltou com o tal do pendrive. Agora, um ex-presidente investigado, que tem sua vida vasculhada, arrebentada, vai deixar um pendrive no banheiro que o incrimine? Esse povo não tem. A tal da criatividade que o ministro Alexandre de Moraes pede não existe mais. Eles estão atacando de qualquer jeito, não importa a forma. Eles querem arrebentar com o que eles consideram um inimigo, né? Um inimigo. O Bolsonaro disse que uma pessoa pediu para ir ao banheiro, né? E voltou com o pendrive na mão. E ele disse nunca ter aberto um pendrive em sua vida e não tem nem laptop para mexer com o pendrive. E aí foi perguntado ali, né, durante a entrevista, se seria da esposa o pendrive. Ele disse que também conversou com a esposa, e a esposa disse que também não era dela. Então tá na cara aí, né, que vai vir mais provas plantadas aí pelo STF, pelo Judiciário brasileiro. Resta saber o que é que eles vão inventar dessa vez, né? E o advogado Celso Vilardi, que defende Jair Bolsonaro, informou que recebeu com surpresa e indignação a notícia de que o ex-presidente terá de submeter a medidas cautelares. Só para lembrar, faz muito tempo que eu estou falando aqui que o STF iria dobrar a aposta. E o Lula, que está numa draga, né, com a popularidade lá embaixo, então ele achou um meio de tentar com que sua popularidade aumentasse. Mas o povo não cai mais nessa, não vai aumentar mais, né? Mas ele viu na possibilidade de confrontar o Donald Trump e os Estados Unidos, ele viu aí uma possibilidade de, né, crescer na avaliação popular. E você pode notar que a imprensa assessora de Lula, Globo e a grande mídia, eles estão tentando, né? Foi divulgada uma pesquisa da Quest que tem dizendo que 55% dos pesquisados consideram Lula como culpado por essas taxações, né? Mas eles querem distorcer o fato dizendo que o Lula teve aumento de popularidade. Então os institutos vão começar agora a dizer que ele está tendo aprovação, a imprensa paga por ele, né? Globo e outros, né, da grande mídia, da velha mídia, vão tentar dizer que ele está ganhando, né, apoio popular. Mas não é verdade, está todo mundo vendo e todo mundo dizendo e mostrando o quanto ele é culpado. Teve uma outra pesquisa aí que divulgou que o judiciário é o principal inimigo da democracia no Brasil hoje, que o segundo é o governo, é o atual governo, né? Então a situação tá clara, mas eles querem mudar. Então o Lula tentou ficar nessa aí e entrou em um acordo com essa equipe de governo para aproveitar esse boom aí, essa possibilidade de ele achar, né, que ali poderia ser a alavanca, né, para que ele pudesse ter o nome novamente em uma boa aprovação. Não vai ter mais, o povo não cai mais nessa conversinha. Voltando para o assunto da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, da manhã de hoje, né, a Polícia Federal bateu a porta do ex-presidente depois de o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal autorizar uma operação na casa do ex-presidente na sede do Partido Liberal, lá em Brasília. A partir de agora, Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica e ficará proibido de usar as redes sociais. Não há censura, né? O ato ocorre dias após o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros estabelecidos pelos Estados Unidos, além de manifestações públicas de Donald Trump em apoio a Bolsonaro, que somam críticas ao STF. E o Trump está parecendo o Lula, né? Nos últimos dias só tem falado do Bolsonaro, só tem falado de Jair Bolsonaro, só tem falado, tá parecendo o Lula. O Lula não esquece do Bolsonaro, né? Só que hoje ele está quieto em relação a isso. E quando um presidente como Donald Trump, que toma medidas sérias aí, fica em silêncio, a coisa, né, ele pode estar pensando no que ele vai falar ou no que ele vai agir. Porque o que eu vejo aqui, lógico que a gente vai abordar esse tema aí quase em todo o nosso vídeo hoje, porque é o que tá pegando aí, né? É a principal notícia do dia, né? O principal fato, né, que aconteceu. E
eu tenho acompanhado desde o início lá, né, desde que a eleição de 2022, aquela eleição obscura, né, para dizer estranha, para não falar outra coisa, estranha, né? Desde aquela época a gente tem acompanhado os desdobramentos do que vem acontecendo, do que pode acontecer. E depois que esse governo assumiu o poder, nós temos falado há muito tempo que eles iriam até o fim, né, por parte para colocar Bolsonaro e seus aliados na cadeia. E eles estão, assim, devagarinho tentando minar, né, a direita, porque eles sabem que a próxima eleição, se eles não fizerem alguma coisa, vai ser comandado pela direita. Eles já colocaram Luciano Hang, o velho da van, lá em Santa Catarina, como inelegível. Eles estão tentando colocar o Gilson Machado, que é forte candidato ao Senado em Pernambuco, né, como inelegível. Eles estão tentando colocar como inelegível o Nicolas Ferreira, e pelo jeito eles vão conseguir. Eles já se livraram da Carla Zambelli e do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro seria preso aqui. Antes dele ter anunciado a sua permanência nos Estados Unidos, eu falei aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Eu falei que ele seria preso se ele voltasse. Antes dele anunciar que ficaria lá. E ele anunciou que ficaria, e né, aí o STF, o ministro o ministro Alexandre de Moraes e o PGR, Paulo Gonet, eles disseram que não tinha problema nenhum, que ele podia voltar, mas na verdade já estava armada a cama de gato, né? E desde aquele tempo, desde o tempo em que começou os processos aí, esse inquérito fictício, né, da trama golpista, desde esse tempo aí nós estamos dizendo que o Donald Trump iria, depois que assumisse, se ganhasse a eleição, iria de alguma forma pedir algumas explicações ao governo brasileiro. E que se não houvesse nenhuma resposta, haveriam retaliações. E que diante dessas retaliações, eu tenho falado aqui sempre, o STF e o governo iriam dobrar a aposta, né? Mais o STF, né? Mais o ministro Alexandre de Moraes iria dobrar a aposta, né? Até o fim. A verdade é que eu vejo agora, nesse momento, a situação dos togados brasileiros, que apesar de tentarem demonstrar força, poder e as bravatas do imbecilizado Lula, né? Eles já sabem que vão ser sancionados e que o brasileiro é que vai sofrer com isso aí, mas eles não estão nem aí, eles querem manter a postura de governo forte, de potência, de um judiciário que não tem medo, e na verdade eu já vejo medo e cautela por parte do STF. Essas apostas dobradas aí por parte do STF é um sinal claro de que ele já sabe que ele está partindo para um precipício, mas vai tentar se manter o poder, porque recuar agora, né, também, de uma forma ou de outra, ele vai se complicar, né? Então ele vai dobrar a aposta até o fim. Eles querem colocar Bolsonaro em cadeia e a missão deles é essa, e eles vão tentar. Se vão conseguir, claro, tá mais do que na cara que eles vão conseguir. Claro que se não houver uma medida entre hoje e amanhã, né, de repente aí pode mudar alguma coisa, mas eu acho muito difícil. E eles vão dobrar a aposta. Vai vir mais retaliações dos Estados Unidos? Se vier, eles vão dobrar a aposta. Até onde não der mais. Né? Até onde não der mais. Agora a gente já está vendo aí, eu já estou vendo o movimento no Brasil inteiro, começou lá no Paraná, de paralisação. Se isso vai vingar, a gente não sabe, mas começaram, né, os movimentos. Porque a população, se a gente for analisar a eleição de 2022 no contexto do TSE, de Alexandre de Moraes e do STF, eles têm que respeitar, porque é metade da população, né? É metade da população, então não dá nem para dizer que o país não está dividido. Não dá para dizer que eles têm apoio massivo popular, não, porque o apoio está do lado de Bolsonaro há muito tempo, né? O que a gente vê aí é a falta de apoio desse governo, do Lula, e do STF. Não tem apoio de povo, né? Não tem apoio popular, não tem respaldo popular. Mas eles vão continuar, sim, até o fim, tentando se manter no poder de forma até desesperada, porque todo mundo se lembra, né, das piadinhas que foi quando o Trump assumiu, né, das piadinhas dos togados,
que depois começaram a haver uma movimentação do governo dos Estados Unidos, já recorreram ao Itamaraty, isso lá no primeiro mês da administração do Trump, né? E aí a situação foi aumentando, eles foram dobrando a aposta, o STF de um lado e o presidente Lula, que agora quer colocar a culpa na oposição por causa dessas taxações, mas quem provocou o presidente Donald Trump antes das eleições foi ele. Foi ele que chamou o Trump de nazista, né? Foi ele que se aliou ao Hamas, foi ele que deixou 2 aviões de guerra do Irã atracar no Rio de Janeiro, né? Foi ele que declarou apoio ao Irã e ao Hamas, né? Foi ele que acusou Israel de genocídio, né? Todo o contrário à posição dos Estados Unidos e do governo Donald Trump. E agora ele tem um outro problema, né, que são as ameaças de sanções por parte da OTAN também, né? A organização do Tratado Atlântico Norte, né? E diz que também não vai baixar a bola, não. Na verdade, é o que eu vou repetir. Ele está vendo nessa situação uma possibilidade de atingir o patriotismo do povo, né? Para tentar ganhar popularidade, mas não consegue mais, já foi para o espaço, né? Ele consegue unir aquela turma de imbecilizados lá da esquerda que ainda estão com eles, aquela turma da UNE, aquela turma dos sindicatos que ainda não acordaram para a vida, né? Essa turma aí ele reúne, né? CUT, MST, essas coisas, mas o restante mesmo não reúne não. E a situação, infelizmente, está desse jeito, o clima está tenso, a situação tende a piorar, né? Porque a coisa, depois dessa operação da Polícia Federal espetaculosa de hoje, né, partiu aí uma reação forte por parte da oposição. Aliás, eu acho que o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados, se não agir, né, agora, depois dessa canetada do Alexandre de Moraes, pode fechar as portas, né, porque não representam a população que elegeram, né, que os elegeram. Pode fechar as portas e não podia estar em recesso numa situação de tensão em que o Brasil está vivendo, né? Não podia entrar em recesso. O recesso começou ontem e vai até o dia 4 de agosto. Não podia estar em recesso. Mas a oposição hoje pediu para que o recesso fosse suspenso, mas nem o Hugo da Mota e nem o Alcolumbre aceitaram. Já não vai ter o fim do recesso, né? Não vai ser cancelado o recesso. E durante uma coletiva de imprensa, realizada hoje nas proximidades do Senado Federal, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, relatou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi surpreendida por agentes da Polícia Federal enquanto ainda estava de pijama, no momento em que era deflagrada uma operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao lado de outros parlamentares de oposição ao atual governo, Damares compartilhou que esteve com Michele pouco antes do ocorrido, né? Abre aspas para Damares: antes que vocês me perguntem, sim, eu estava na casa da Michele com a Michele Bolsonaro até 15 minutos atrás, disse a senadora, reforçando que presenciou a tensão gerada pela operação. Ela criticou a condução da ação policial, classificando-a como desproporcional. Para Damares, o aparato usado pelos agentes foi exagerado diante do objetivo da operação, né? Se era, segundo ela, apenas para conduzi-lo para colocar uma tornozeleira, por que entraram na casa fortemente armados? Forjaram dentro da casa dele, de Bolsonaro, uma situação de tamanho constrangimento a uma mulher de pijama, né? A parlamentar também demonstrou preocupação com a possibilidade de imagens da ação serem divulgadas. Em um recado direto, ela mencionou o STF ao falar sobre o risco de exposição de Michele. Abre aspas para Damares mais uma vez: eu só espero que essas imagens não vazem. Estão ouvindo, Suprema Corte? Que essas imagens não vazem. Foi o que ela declarou, expressando temor quanto a um possível uso político ou midiático do conteúdo. Damares foi além e destacou que a partir desse episódio vislumbra-se uma nova figura de liderança no campo conservador. Em suas palavras, ela disse: o que vi hoje, eu vi nascer da humilhação, eu vi nascer da perseguição, a maior líder que está neste momento respondendo por esta nação e que a nação poderia esperar, que é a Michele Bolsonaro. Na verdade, é mais uma que ganha do Lula em todas as pesquisas, né? E como eles estão um a um detonando, daqui a pouquinho, quem sabe esse pendrive, né, é direcionado aí a ferrar e colocar
a Michele Bolsonaro em um inquérito para também torná-la inelegível. Então eles estão querendo acabar com a oposição. Porque perde para qualquer um, né? Perde para qualquer um que é dali da família Bolsonaro ou próximo. Tarcísio também, o governador de São Paulo, é um dos que ganha, né, de Lula num possível confronto direto aí. Em menor margem, é verdade que Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro, mas venceria também. Vamos lá falar dos nossos parceiros comerciais. Os assuntos estão totalmente desagradáveis hoje, então vamos falar de coisas agradáveis, né? Falar da Coop Home Office, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, que vem com um projeto maravilhoso e moderno, inovador, arrojado, perfeito, moderno. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar, assim, um grande projeto. É perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a sua família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. É a Coop Home Office, né? Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã com a Coop Incorporadora e Construtora. O prédio está sendo levantado ali já em fase de conclusão, mais de 3 anos e 6 meses de obra, né? Em fase de conclusão, você pode passar ali na rua Deputado Aral Moreira e ver que está ganhando forma, né? de uma obra que está sendo concluída. Fica ali no quarteirão, entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. E o nosso plantão de vendas está bem ali na frente de onde o prédio está sendo construído. Na Deputado Aral Moreira, você entra no Supermercado Bom Gosto pela rua Deputado Aral Moreira. Antes de você subir para suas compras, você vai ver logo ali no térreo a maquete, a linda maquete, né, do prédio da Coop Home Office. E você também vai ser recepcionado, muito bem recepcionado, diga-se de passagem, pela nossa equipe no plantão de vendas que está ali pronto. Ali você vai conhecer o projeto, você vai conhecer a planta, você vai conhecer como é que vai funcionar, né, o prédio através da maquete ali, e vai conhecer também, né, os planos, né, e você vai ver que é perfeitamente possível você adquirir, né? Então você vai conhecer os planos para adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? A Coop Home Office que vem com esse projeto inovador, moderno, para embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Nós teremos também em breve, né, o Bob's Ponta Porã, né, sendo inaugurado na próxima sexta-feira, dia 25, uma marca renovada, sabor dos encontros, uma marca jovem, aberta, que entende a contemporaneidade e entende o que é o novo contemporâneo, né, e o moderno. A trajetória de 70 anos dá ao Bob's experiência e solidez para ousar e inovar. E claro, né, a partir do dia 25 as pessoas já, né, podem acessar aí ao site bobs.com.br e participar, né, dos benefícios exclusivos virando um Bob's Fan. É só fazer o seu cadastro e resgatar os cupons. Então são várias e várias coisas boas aí, né, que você vai ter a partir do dia 25 aqui em Ponta Porã com o Bob's, lançamentos, né, de sanduíches, acompanhamentos, sobremesas, né, saladas, café da manhã, enfim, é o Bob's Ponta Porã que vem para fazer a diferença aqui com essas gostosuras que, né, você que já teve a oportunidade de provar em outras localidades, em outras cidades, agora que sentia a falta do Bob's em Ponta Porã, não vai sentir mais, porque a partir do dia 25, sexta-feira, 25 de julho, será inaugurado em Ponta Porã o Bob's Ponta Porã, que vai ficar localizado ali na frente da Igreja Matriz São José, na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas. Seguindo com as informações aqui, né, falando ainda daquela situação, falando agora do pronunciamento, né, pronunciamento, ou pelo menos nota do
ministro Alexandre de Moraes. Ele, no despacho que ele autorizou a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira, dia 18, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, chamou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de inimigo da soberania nacional. Deve ter falado isso olhando no espelho, né? Porque o inimigo da soberania nacional hoje é o STF. Moraes autorizou mandados de busca e apreensão contra Bolsonaro diante de uma solicitação da Polícia Federal e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Na decisão, o ministro culpou o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro pelo tarifaço de Trump e afirmou que Bolsonaro estaria atuando com o filho para submeter o STF a um estado estrangeiro por meios hostis. O ministro disse que o Eduardo Bolsonaro é o responsável pelo tarifaço de Trump. O próprio ministro Alexandre de Moraes, foi um dos que debochou, né, chamando de bananinha e de covarde o Eduardo Bolsonaro quando ele foi para os Estados Unidos. E agora está dizendo que ele é o responsável pelo tarifaço. Não era a piada deles, né? Não era o motivo de piada, agora virou motivo de preocupação, motivo de perseguição. Não é bem assim, né? Subestimou. Vão tentar de tudo, né? Vão tentar de tudo e o Eduardo Bolsonaro já avisou, pode prender meu pai, pode prender amigos, pode prender membros da minha família, mas não vai retroceder. Então, o bicho vai pegar por lá também, né? E o conselheiro, né? Alguém nos Estados Unidos já se pronunciou, né? E após essa operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o conselheiro de Donald Trump e CEO Jason Miller soltou o verbo hoje. Ele escreveu um texto, né? Mantenha-se firme, presidente Jair Bolsonaro. O mundo inteiro está assistindo às táticas ditatoriais e antidemocráticas de Alexandre de Moraes e dezenas de milhões de pessoas o apoiam. Não descansaremos até que a perseguição política acabe. Jason foi além e afirmou que Alexandre de Moraes fez uma manobra ousada ao anunciar ao mundo que quer que todo o crédito pela perseguição política e caça às bruxas contra Bolsonaro fique com ele, né? E agora sabemos quem realmente governa o Brasil. O STF do ministro Alexandre de Moraes foi o que quis dizer, né? O Jason Miller. E isso aí vai ganhar desdobramentos nos próximos dias, nas próximas horas, quem sabe, né? O deputado federal Felipe Barros, do PL do Paraná, afirmou que está acionando organismos internacionais e o motivo é que o que ele classifica como perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Barros, que preside a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, ele anunciou que está peticionando os órgãos e ele se referiu principalmente ao Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, do mesmo modo ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Além disso, incluiu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, solicitando providências urgentes para a preservação da democracia brasileira. E mais de 15 mil advogados, né, 15 mil membros, né, juntos do grupo Movimento de Advogados de Direita do Brasil e Movimento Advogados do Brasil, manifestaram apoio a Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, depois da operação da Polícia Federal contra o ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes autorizou toda essa ação que a gente já contou aqui, sob pretexto de suposta obstrução de justiça, e tem agora, né, a oposição gritando contra, os deputados pedindo, né, o fim do recesso, o cancelamento do recesso, que não deveria nem ter acontecido o recesso, né, já deveria ter sido ontem mesmo, naquele clima de tensão, ter sido cancelado o recesso parlamentar, mas não foi, né? E pelo que da forma como estão agindo, nem Hugo da Mota, presidente da Câmara dos Deputados, nem Davi Alcolumbre, presidente do Senado, vão cancelar o recesso. Mas os deputados da oposição vão continuar trabalhando, né? E ainda esperando os novos desdobramentos, os novos capítulos dessas tristes cenas de novela mexicana que está acontecendo aqui no Brasil, né? Que está acontecendo no Brasil. E a gente vai esperar aí o que vai ser feito aí, né? O que vai acontecer nas próximas horas. O que a gente sabe é que o clima está tenso e que a coisa vai ficar pior para o brasileiro por causa dessas medidas de perseguições do STF, do Judiciário Brasileiro, e dessas afrontas aí
com mania de ser superpotência e com a mania de ser um líder grandioso que não é, do presidente Lula e desse desgoverno. Vamos falar de quem trabalha de forma séria, de forma correta, né, que é a Soloforte, com seus profissionais experientes e dedicados. Os profissionais da Soloforte têm aí, é uma empresa que trabalha com planejamento, consultoria e agricultura de precisão, né, e trabalha com foco em manejo para alta produtividade das lavouras. E a Soloforte tem em sua composição profissionais com ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Está sempre atuando estreitamente com os pequenos e grandes produtores rurais de Ponta Porã e região, utilizando decisões fundamentadas em dados para aumentar a produtividade e alcançar excelentes resultados. Os profissionais da Soloforte estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento perto, próximo e personalizado de cada lavoura. Os profissionais da Soloforte implementam práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, o que diminui os riscos e protegem os investimentos dos clientes Soloforte. Também são utilizados pelos competentes profissionais da Soloforte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar, para melhorar a produtividade das lavouras e garantir colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. São os profissionais da Soloforte que estão sempre, né, ao lado do produtor rural em Ponta Porã, em toda a região de fronteira. Quem está conosco também é a Conveniência Baturité, do nosso amigo Carlinhos Dalzaker, lá na rua na rua Baltazar Saldanha, né? Lá na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, ali já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Lá na Conveniência Baturité você pode tomar uma cervejinha gelada. Nesse aniversário de Ponta Porã você pode bater um papo lá com o Carlinhos Dalzaker, seus familiares. Acho que o clima está propício para um vinho, então lá na Baturité tem vinho. Você pode também, se não optar pela cerveja nem pelo vinho, pelo uísque, vodka e outras bebidas destiladas que tem lá no Carlinhos da Baturité Conveniência. Para você que não pode beber, não gosta da bebida alcoólica, você tem aí as opções de sucos naturais e também dos refrigerantes das mais variadas marcas. E para a criançada, doces, bolos, salgados, né? Enfim. E para você que não quer pegar fila nos grandes supermercados, você pode ir lá para a Conveniência Baturité, com certeza, por ser uma conveniência bastante surtida, você vai achar lá o que você precisa com toda certeza. E vamos falar também da cachaçinha mineira, em dose única, cachaça de Minas, né? Para quem gosta, aquela cachaçinha de alambique lá de Minas Gerais, muito famosa e que hoje virou febre lá na Conveniência Baturité, tem saído bastante, né? Essas cachaçinhas de Minas, a cachaça, a famosa cachaça de Minas, né? Que está saindo bastante ali na Conveniência Baturité. A outra grande empresa que está conosco, né? Vou mostrar aí a mensagem deles de aniversário de Ponta Porã. Neste 18 de julho de 2025, celebramos a grandiosidade de Ponta Porã, nossa amada cidade, no coração do Mato Grosso do Sul, carinhosamente conhecida como a Princesinha dos Hervais. São 113 anos de uma história rica, uma jornada de trabalho, força e superação, construída na fronteira que une culturas e corações. Em cada campo, em cada colheita, pulsa a alma do agronegócio que move nossa nação. Por 11 anos, a Futura Soluções Agrícolas caminha com você. Semeamos inovação, colhemos parcerias e muito orgulho. É um privilégio fazer parte de sua grandiosidade. Parabéns, Ponta Porã. Seu futuro é vasto, seu legado é eterno. E, claro, né, eles estão aí sempre, a Futura Soluções Agrícolas, com essa bonita mensagem, parabenizando a nossa Princesinha dos Hervais, né? A Futura Soluções Agrícolas está já há mais de uma década trabalhando em Ponta Porã, sendo hoje, né, a distribuidora oficial da Eurofield, a Eurofield que é
uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel. Está presente em mais de 12 países e aqui para Ponta Porã, o distribuidor oficial da Eurofield é a Futura Soluções Agrícolas, que trabalha também com máquinas e implementos agrícolas e com vendas de imóveis urbanos e rurais, né? Você que está interessado em sair do campo para a cidade, chega na Futura que você vai conseguir um excelente imóvel aqui na área urbana. E se você quer fazer o caminho contrário, quer sair da cidade e ir para o campo, com toda certeza a Futura Soluções Agrícolas vai estar providenciando para você um bom local para que você possa morar na área rural do nosso município. A Futura Soluções Agrícolas trabalhando lado a lado com o homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. Agora vamos falar de esporte, vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? Brasileirão que teve um único jogo ontem, né? Pela 14ª rodada, o Fluminense foi derrotado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro assume a ponta do campeonato. O Cruzeiro tem um jogo a mais que o Flamengo, está com 30 pontos, 3 pontos a mais que o Flamengo, né? O Flamengo pode alcançar aí no complemento, né, dos jogos com o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 30 pontos, é o líder agora depois da vitória diante do Fluminense. Então a rodada fechou com Palmeiras e Mirassol 1-1, Ceará 0, Corinthians 1, Santos 1, Flamengo 0, Botafogo e Vitória 0-0, Bragantino e São Paulo 2-2 e Fluminense 0, Cruzeiro 2. A próxima rodada, a rodada cheia, todos os times jogam, né? A rodada começa no sábado e termina no domingo. 15ª rodada tem os seguintes jogos: às 15 horas no Castelão, o Fortaleza vai jogar contra o Bahia. Às 16h30, né, tem Vasco da Gama e Grêmio no São Januário. No Maião, lá no Municipal de Mirassol, tem Mirassol e Santos às 17h30. Às 20 horas, horário do Mato Grosso do Sul, no Morumbis tem São Paulo e Corinthians. No domingo, às 10 horas da manhã, no Beira-Rio, gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, tem Internacional e Ceará. No Mineirão, o Cruzeiro vai jogar, o líder Cruzeiro vai jogar às 15 horas contra o Juventude. No Barradão, no mesmo horário, 15 horas, tem Vitória e Bragantino. No Allianz Parque, às 16h30, tem Palmeiras e Atlético Mineiro. Na Ilha do Retiro, o Sport Clube do Recife vai jogar contra o Botafogo às 16h30. E às 18h30, o último jogo da rodada, Fla-Flu no Maracanã, clássico carioca, né? O clássico das multidões do estado do Rio de Janeiro, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense jogam para encerrar a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos também um jogo pela Copa Sul-Americana que envolvia clube brasileiro, né? O Atlético Mineiro ganhou do Bucaramanga por 1-0 fora de casa, né? 1-0 venceu, com os dois times tendo jogador expulso, e o Guarani do Paraguai foi atropelado pela Universidade do Chile, jogando lá no Chile 5-0, né? Muito dificilmente vai conseguir reverter tal situação. E aqui por Ponta Porã nós temos os jogos da última rodada da segunda fase da Copa dos 40 de futebol suíço. Lá no campo da Copa Fronteira nós teremos o Amigos da Fronteira jogando contra o Planalto Master. O Aliança Aeroporto enfrenta o Sporting La Luz, com a rodada começando às 14h45 deste sábado. No campo do Tereré, o Sport Cometa vai jogar contra o Tereré no primeiro jogo, e depois, na segunda partida, a Moca Seniors joga contra o IP Sport Clube Master. No campo dos veteranos, o Boca Master vai jogar contra o Veteranos e o Arsenal vai jogar contra o Sport TBT. É a última rodada da segunda fase, então, depois, né, do encerramento da rodada, a organização vai anunciar um novo formato no início da semana que vem, um novo formato da terceira fase da Copa dos 40 de futebol suíço, que está na sua 17ª edição. Lá no distrito de Nova Itamaraty nós teremos a terceira rodada da 8ª Copa Integração dos Assentamentos. Lá no campo 1 da sede, o primeiro confronto será entre Unidos e Vale Verde, 8h45 o primeiro jogo, Unidos e Vale Verde. Depois, na sequência, tem o Força Jovem jogando contra o Itamaratiense Futebol Clube. No terceiro jogo, Juventude Futebol Clube enfrenta a FAF. No campo 2 da sede, às 8h45 também, tem Nova Era e RP Sementes. A Sociedade Esportiva Metal Soldas joga contra o Joaquim das Neves e o Boa Esperança vai jogar contra o Nova União FC, né? São os jogos aí da terceira rodada da 8ª Copa Integração dos Assentamentos.
São essas as informações. Nós estamos aí encerrando o nosso boletim desta sexta-feira, no aniversário de Ponta Porã, data especial para o município. O clima está tenso, né, na política nacional, no Judiciário Nacional também, né, no STF. Enfim, as medidas estão atingindo aí opositores do atual governo e o que o ministro Alexandre de Moraes tem considerado inimigos também, opositores e aliados, né, de Jair Bolsonaro, o ex-presidente. E conforme for, né, nós estaremos trazendo, se houver algumas informações urgentes, nós estaremos trazendo para você aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Se não acontecer nada de relevante, nós voltaremos na segunda-feira com mais informações. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais, né? Até qualquer momento aí com mais informações, se Deus quiser.